Olá, meus irmãos, estamos aqui, pela graça de Deus, para compartilhar mais um estudo que Deus ele tem para os nossos corações. E a minha oração nesse momento, que o Espírito Santo fale ao meu coração e ao teu coração mediante as Escrituras Sagradas. Eu tenho aqui um estudo, uma palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo 27. A gente vai discorrer os versículos 20 até o versículo 25, tá? Diz assim: E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos de toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e perdição. Mas agora vos admoesto, que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navega contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Bom, é uma palavra muito conhecida por toda a igreja, né? É uma palavra maravilhosa, e todas as vezes que eu me deparo com esse contexto, eu aprendo algo novo de Deus. E creio que nesse momento Deus ele tem algo para nos ensinar mediante essa palavra, né? Então, uma das coisas que eu já consigo observar aqui, a condição que Paulo se encontra. Paulo estava preso, né? Numa situação complicada. Ele estava preso, ele não estava solto, não tinha liberdade, né? Ele estava sendo conduzido para a Itália. Então o destino final de Paulo nesse momento era a Itália, né? E os navegantes, o centurião, eles se organizaram, né? E para poder embarcar em Creta. Então o destino de Paulo realmente a gente consegue notar que era para a Itália. E eu já aprendo algo nesses contextos aqui, né? Como está a sua condição, né? De que maneira está a sua vida espiritual? Paulo estava preso, ele não estava com uma liberdade plena, né, para poder propagar o evangelho. Ele estava preso, ele tinha limitações, né? E como está a sua vida, né? Existe algo que te prende? Existe algo ainda que tenta te segurar, né? E analisando o contexto de Paulo, mesmo com limitações, Paulo não deixou essas circunstâncias barrar ele. Paulo não permitiu que essas circunstâncias poderia, de uma certa forma, ser impedimento para a obra de Deus. Não permita que nada na sua vida seja impedimento para que você possa ser uma bênção para o reino de Deus. E vendo aqui no contexto, Paulo, antes dele adentrar ao barco, ele já realiza algumas considerações, né, algumas orientações, né, informando que o tempo não estava legal, né? Então ele já faz essa orientação, né, para os comandantes, os centuriões: olha, o tempo não está legal para a gente navegar, né? E lamentavelmente os comandantes eles não deram ouvido a essa orientação, né? Que o Espírito Santo ele nos faz aprender e que devemos diariamente estar atentos a orientações que Deus tem para a nossa vida, né?
essas orientações são realizadas mediante a Escritura Sagrada. Você tem que estar atento porque que Deus está falando contigo pelas Escrituras Sagradas, né? Constantemente você tem que se aplicar às Escrituras, você tem que se dedicar à leitura no sentido devocional das Escrituras, né? Para assim Deus ele possa te conduzir e te orientar, te aconselhar para a vontade soberana dele. E eu já consigo levantar aqui no contexto que acabamos de ler, em Atos 27, 4 perspectivas, né, que a gente já consegue observar aqui nesses pontos. A primeira perspectiva sobre o que está acontecendo com Paulo, sobre a viagem que Paulo iria passar aqui nessa embarcação, a primeira perspectiva era a visão, né, dos centuriões, a visão da tribulação, ou seja, a visão das pessoas, né, da sociedade. Qual que era a visão? O que os centuriões, toda a tripulação, que a sociedade, as pessoas olhava para Paulo nessa circunstância? O que elas pensavam? O que elas imaginavam? Qual que era a opinião delas a respeito de Paulo, né? Já conseguimos enxergar que a opinião delas é como Paulo ele fala, né, que o evangelho para eles é como uma loucura, né? Paulo chega a dizer, bom, se é loucura para vocês, para nós é poder de Deus. Por quê? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então, o descrente, as pessoas no sentido natural, eles não entendem esse tipo de situação. Porque o que estava acontecendo aqui é algo espiritual. Deus estava conduzindo Paulo em toda essa circunstância para um cumprimento de sua vontade. Então as pessoas que estavam nesse momento, né, enxergando tudo isso, elas não entendiam e ainda falavam que Paulo era louco, né? Paulo era insano. E assim às vezes acontece com a sua vida. As pessoas não vão te entender, as pessoas não vão conseguir te compreender. O que passa na sua vida, elas não vão entender. Aonde que vai aplicar um mau conselho, aonde que eles vão começar a te criticar, vão começar por não entender o que Deus tem na sua vida, eles vão começar a criticar você. Eles vão começar, você não está fazendo nada, está com braços cruzados, porque eles não entendem. Essa é a situação natural das pessoas. É a primeira perspectiva. A segunda perspectiva que eu vejo aqui, qual era a visão de César em toda essa circunstância da viagem de Paulo? A visão de César era realmente aguardar Paulo chegar na Itália e aplicar a sua condenação, né? Aplicar algo sobre Paulo. Então César estava aguardando isso. Tem pessoas olhando para você e estão aguardando a sua derrota. Tem pessoas que olham para você da mesma forma como César, estão só esperando a sua queda. Então não coloca a tua esperança em pessoas. Coloca a tua esperança em Cristo. Ele sim merece a sua esperança, né? Então tem pessoas que estão na mesma perspectiva, estão só esperando você cair, só esperando você realmente desistir, chutar o balde, né, como as pessoas dizem aí fora. Então essa é a segunda perspectiva que a gente já consegue analisar que estava acontecendo aqui, né? A terceira perspectiva era de Paulo. Qual que era a visão de Paulo sobre essa circunstância? A visão de Paulo sobre essa viagem, sobre essa circunstância, era ganhar mais almas para Cristo. Paulo estava olhando para tudo isso, mas com a esperança de conquistar
mais almas para o Evangelho, propagar o Evangelho para o reino de Deus. Essa era a esperança de Paulo. Será que em nossas vidas essa esperança está em nosso coração também? Em toda a nossa trajetória de vida, que estamos também numa viagem. Não tem olhando para o Paulo e olhando para nossas vidas, não tem diferença, né? Estamos também numa viagem, né? E como é que está a sua esperança? Aonde está aplicada a tua esperança? Em coisas seculares ou para o reino de Deus? Em ganhar almas para o reino de Deus? Paulo, a visão dele era essa, né? Quando olhamos para Romanos capítulo 10, o versículo 1, capítulo 10, Paulo, ele mesmo entendendo o coração de pedra de Israel, ele tinha esperança daquele povo se converter. Essa é a esperança de Paulo. É por isso que ele vai orientar Timóteo: prega o evangelho tempo afora de tempo. O importante é que se prega o evangelho. O objetivo de Paulo em todo esse momento ruim, né, passando tempestade, perseguições, é para que o reino de Deus recebesse a mensagem do evangelho genuíno. A última perspectiva, a quarta perspectiva que analisamos, era a perspectiva de Deus. Qual que era a visão de Deus em toda essa viagem de Paulo? A visão de Deus em toda a viagem de Paulo era o cumprimento de sua vontade. Como que está a nossa vida, meus irmãos? Estamos esperando que a nossa vontade seja feita ou a vontade de Deus? O que vai sobressair nisso aí? A vontade de Deus ou a nossa vontade? A vontade de Deus que vai sobressair ou é a vontade das criaturas? Porque eu não consigo enxergar confronto, atrito entre a vontade de Deus e a minha vontade. É a vontade de Deus que vai sobressair no final. Deus, ele estava olhando para Paulo, Deus conduzindo toda a situação, tendo controle de toda a situação, para que a vontade soberana dele se cumpra na vida de Paulo. Então não murmure o que está acontecendo na sua vida. Talvez agora você não entenda, mas Deus, ele está contemplando e ele sabe por que você está passando isso. Então não murmure, somente entenda que Deus está no controle da sua vida. Amém, meus irmãos? Eu quero fazer uma oração e já